Transtornos de ansiedade. Aposto que todo mundo já viu falar em transtorno de ansiedade e quer entender um pouco melhor o que é. Então é nesse vídeo que eu vou te explicar, inclusive, quais são os termos adequados para a gente usar em relação a medo, ansiedade, angústia. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e manda esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. A gente precisa explicar que a ansiedade, o medo, é algo natural, então nasce com a gente. Então nem tudo que é ansiedade vai ser um problema, vai ser um transtorno. Mas quando essa ansiedade, esse medo começam a trazer prejuízo, começam a trazer sofrimento, a gente vai pensar nos transtornos de ansiedade. E agora eu quero te explicar os termos específicos. O que é a ansiedade? A ansiedade ela é antecipatória. Então, por exemplo, eu começo a pensar que eu tenho no mês que vem pagar uma conta. É algo real? É. E a ansiedade ela pode ser tanto real quanto imaginária. Ou, por exemplo, eu começo a ter medo que meu pai possa morrer. Tá, é uma preocupação? Até é, mas se eu ficar pensando sobre isso, não vai evitar que isso aconteça. Agora, o medo ele tá mais relacionado quando é algo iminente a acontecer. Então, eu não estou numa situação que pode acontecer a qualquer momento e eu vou ter medo. Vamos dar um exemplo. Eu falo pra ti agora que do outro lado de onde você tá, tem um leão dentro de uma jaula. A grade da jaula tá com defeito. Então pode ser que essa grade abra a qualquer momento. Vai te gerar o quê? Uma ansiedade, uma preocupação. É algo real. Tem um leão do outro lado e ele pode a qualquer momento sair e ele tá com fome. Agora, se por acaso eu te colocar ali, na porta, na frente do leão, você vai ter o quê? Medo. E o medo está muito relacionado com uma ativação autonômica. Então, o nosso cérebro libera neurotransmissores que vão preparar o nosso corpo para fazer alguma coisa, ou lutar ou fugir. Então, essa é a diferença principal entre ansiedade e medo. E existe também a preocupação. E preocupação é sempre quando é algo real. Então, eu tenho uma preocupação, é uma preocupação em algo que vai acontecer, tem a possibilidade de acontecer, vai acontecer. Então, preocupação relacionada a algo real. E já quando a gente fala em angústia, e às vezes as pessoas falam, nossa, estou sentindo uma angústia. Normalmente, quando a gente fala em angústia, é algo mais físico. Sabe aquele aperto no peito, aquela sensação de que pode estar acompanhando uma ansiedade, pode estar acompanhando uma preocupação? Essa é a angústia. A angústia é um termo mais físico. Explicado esses termos, eu quero te falar um pouquinho sobre os transtornos de ansiedade. E a gente tem uma lista de transtornos de ansiedade. Em primeiro lugar, muitos dos transtornos de ansiedade começam na infância e podem persistir até a vida adulta, especialmente se não tratados. E as pessoas que têm um transtorno de ansiedade, normalmente, elas têm uma baixa resposta a um estímulo positivo e têm uma super resposta a um estímulo negativo. É como se eu visse o mundo, as coisas, como algo perigoso. É como se o meu cérebro estivesse sempre em alerta. O primeiro transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade de separação, que é quando, especialmente na infância, a criança começa a ter um medo intenso de perder aquela figura de apego. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um outro familiar. E aí ela não consegue muitas vezes fazer nenhuma situação, não consegue ter nenhum comportamento se essa figura não estiver ali. Então, sabe aquela criança que não desgruda da mãe, que fica o tempo inteiro, que a mãe fala, nossa, parece que é minha sombra? A gente tem que sempre avaliar quando essa criança não conseguir ficar sozinho, começar a ter muito medo de perder essa figura materna, paterna, um avô, pode ser uma ansiedade de separação. E a ansiedade de separação, ela não acontece só na infância. Se fala muito em ansiedade de separação na infância, mas também pode acontecer no adulto. Então, tem muitas pessoas que têm uma ansiedade de separação relacionada a uma figura de apego, como um namorado, uma namorada, e não conseguem se ver longe dessa pessoa, inclusive evitando ir a situações que essa pessoa não estiver presente. Só para explicar para vocês, esse vai ser um vídeo mais geral. Depois eu vou gravar vários vídeos explicando cada transtorno de ansiedade com os critérios, tratamentos, tudo que a gente tem de opção. Agora é só para vocês terem uma ideia geral. Depois disso, a gente tem o mutismo seletivo. O mutismo seletivo, que é um transtorno de ansiedade, é quando eu tenho um comportamento em que eu esperava que essa criança, esse adolescente, falasse em uma situação como, por exemplo, na escola, e ela não consegue falar. Ela simplesmente não fala. Só que em outros contextos em que ela se sinta segura, em casa, em outros contextos, ela consegue falar sem ter prejuízos. Não é uma alteração da fala, é uma alteração de ansiedade. Então, o mutismo seletivo também é algo que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento e é um transtorno de ansiedade. Próximo transtorno. A lista é longa, eu falo aí pra vocês. Não fiquem ansiosos e continuem aqui. Não se esquece, inclusive, de ativar as notificações. Fobia específica.
A fobia específica é um tipo de medo em que a pessoa tem de alguma coisa, sendo eles os mais comuns: medo de injeção, medo de animais, medo de situações. Então a fobia específica é quando a pessoa ela simplesmente tem uma descarga, aquela descarga do medo que eu expliquei lá no início, relacionada a alguma coisa muito específica. E muitas vezes ela paralisa, ela não consegue, ela evita de todas as formas. E o tratamento da fobia específico eu não vou contar pra vocês, vou deixar para o próximo vídeo. Próximo transtorno, ansiedade social. A ansiedade social, inclusive, a gente tem que avaliar ela em diversos diagnósticos diferenciais. Porque a ansiedade social ela é um medo intenso que a pessoa tem de ser avaliado negativamente. É muito comum a gente perceber na adolescência, quando o adolescente tem que apresentar, por exemplo, um trabalho na frente dos colegas, quando tem que falar em público. Normalmente, a ansiedade social gera uma sensação de que vai ser avaliado negativamente, de que vai ser humilhado, de que não vai conseguir falar. E esse medo faz com que muitas vezes a pessoa paralise. Ela não consegue, ela simplesmente paralisa e não consegue fazer nada. Ansiedade social. Temos também agorafobia. Agorafobia vem do grego que significa praça. Então, fobia de praça. O que é? Fobia de lugares como ônibus, shoppings, lugares com muita gente. A pessoa tem o medo de ficar nesse local, especialmente pelo medo de não conseguir escapar se passar mal. Então, ela evita transporte público, filas, praças, situações em que ela tem a sensação de que ela não vai conseguir escapar daquele lugar. Temos o bem conhecido transtorno do pânico. E o transtorno do pânico é um transtorno que tem diversas características físicas. Porque a gente tem que lembrar que o nosso cérebro ele dispara sinal que vai para o corpo inteiro. E o transtorno do pânico é quando a pessoa tem crises recorrente de um medo intenso, abrupto, acompanhado de sintomas físicos, que podem ser taquicardia, o coração acelerar, boca seca, vontade de fazer xixi, diversos sintomas físicos, acompanhado de um medo de morrer ou de perder o controle ou de enlouquecer. E a pessoa começa a ter medo de ter essas crises. E aí ela passa a evitar, por exemplo, se ela teve esse ataque de pânico, que inclusive já tem vídeo explicando para vocês o que é um ataque de pânico, se ela tem um ataque de pânico em uma situação, por exemplo, no shopping, ela começa a ter medo de ir no shopping por ter medo de ter essa crise. Então eu tenho que ter episódios de ataque de pânico recorrentes e medo de ter novas crises. Além disso, temos a transtorno de ansiedade generalizado. O Brasil é campeão no mundo de pessoas ansiosas. Temos muitas pessoas com transtornos de ansiedade, especialmente transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, ela tem uma preocupação sobre tudo. Tudo gera ansiedade, tudo faz com que ela não consiga dormir, ela tá sempre antecipando as coisas, ela tá sempre naquela sensação de que iminentemente, em algum momento, alguma coisa ruim vai acontecer. A gente fala muito em catastrofização, então tem um pensamento e parece que aquele pensamento realmente vai acontecer, um pensamento ruim, algo que pode acontecer e trazer prejuízo. A ansiedade generalizada gera muito sofrimento, é muito comum ter comorbidades, inclusive os transtornos ansiosos, eles são muito comórbidos com outros transtornos e todos eles, o que eu tenho falado até agora, todos têm tratamento e a gente precisa tratar para poder ter uma melhor qualidade de vida. E para encerrar, a gente ainda tem um tipo de ansiedade que é o transtorno de ansiedade induzido por substância ou doença. Então, algumas substâncias podem sim causar sintomas parecidos, como por exemplo, um medicamento estimulante pode causar uma ansiedade, pode causar um sintoma parecido. Então, o transtorno de ansiedade induzido por substância também existe. Ufa! Terminei. Eu falei pra vocês que a lista era longa e espero que vocês tenham ficado comigo até o final desse vídeo. Você tem algum desses transtornos? Quer saber um pouco mais sobre eles? Quer que eu fale sobre tratamento, diagnóstico, critérios? Quem ficou até o final comigo, que me acompanhando nesse vídeo super extenso, escreve aqui embaixo pra mim, ansiedade. Eu quero ver quem é que tá conseguindo acompanhar até o final e se vocês estão gostando do conteúdo. E pra quem tem dúvida ou quer que eu fale um pouquinho mais sobre cada transtorno, também escreve aqui. Não te acanha, te espero no próximo vídeo.